A Rise Church deseja ser uma comunidade de certos discípulos, sem nome, rosto, títulos, caminhando juntos em prol de algo muito maior. Uma mensagem que ecoa dentro de nós e nos desafia a sair de nossa zona de conforto, que nos estimula a ser uma igreja que deseja alcançar e amar pessoas, entregando nosso tempo, talento, tesouro e testemunho, uma pessoa de cada vez, uma cidade de cada vez, até que Ele venha. Seja bem-vindo ao Rise Church Rio. Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo ao nosso culto online. Vamos adorar ao Senhor juntos nessa noite com alegria. Amém? Você me chama pra caminhar no firme fundamento do que não se vê. O real, invisível, que me faz ir além do que é tangível. Não pelo que vejo, mas pelo que creio. Eu fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Você me chama pra caminhar no firme fundamento do que não se vê, o real, invisível, que me faz ir além do que é tangível. Não pelo que vejo, mas pelo que creio. Eu fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Não pelo que vejo, mas pelo que creio. Eu fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Não pelo que vejo, mas pelo que creio. Eu fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé.
pelo que creio eu fixo os meus olhos no autor e consumador da minha fé. Grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu fixo os meus olhos no autor e consumador da minha fé. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar? Este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. A tua mão sustenta os céus e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar? Este mundo passará, mas tua verdade me guiará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou firme, minha
Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. A tua mão sustenta os céus e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. A tua mão sustenta os céus e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez à Rest Church Rio. Muito boa noite, seja bem-vindo ao nosso culto online. Antes de nós encaminharmos para a palavra, nós teremos agora o nosso momento de generosidade. Aqui nós entendemos que generosidade ela vai muito além da nossa contribuição com dinheiro, mas sim como um estilo de vida. Porém, isso faz parte da nossa vida, faz parte de quem nós somos e quem nós construímos como igreja. Nesse momento, você pode acessar o QR Code que está na nossa tela para contribuir com aquilo que nós temos feito como igreja local aqui no bairro de Botafogo e no bairro de Freguesia. Nós cremos que temos muito a expandir ainda no reino de Deus e você pode fazer parte disso com um coração grato, generoso e com muita alegria, porque é assim que o Senhor nos ensina. Antes de terminar, nós vamos orar por esse momento e pedir que o Senhor abençoe tanto você na sua vida financeira. Se você estiver precisando de algo, eu creio que Deus pode fazer muitos milagres acontecerem nesse tempo. Senhor Deus, nós oramos por cada família que está representada aqui nessa live. Oramos pela vida financeira, por prosperidade, por um coração generoso. Que continuamos crescendo, expandindo e levando o Teu reino aonde quer que formos, ó Pai. Nós engrandecemos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. É isso, pessoal. Agora fique com a palavra do nosso pastor Samuel. Até a próxima. Olá, família Rest Church e todos que estão visitando aqui a nossa plataforma, nosso portal do YouTube, sejam bem-vindos. A gente está hoje fazendo o culto 100% online. Eu espero que você esteja bem, oramos para que você esteja, se você está na cidade do Rio de Janeiro, viajando, esteja com a sua família, aproveitando esse tempo para refletir na palavra de Deus juntos. Ainda assim, podemos estar conectados, mesmo à distância. Estamos soltando esse vídeo ao vivo e você pode aí colocar um comentário, aquilo que Deus está falando com você, um pedido de oração, você que é um público online naturalmente, ou você que faz parte da igreja presencial, mas hoje está aqui congregando online. Gente, que bom podermos estar juntos. Nós amamos ao Senhor e amamos você. E queremos, de alguma forma, trazer uma palavra que venha edificar a sua vida, encorajar você. Bem, para quem não me conhece, eu sou o pastor Samuel Brum, pastor da Rest Church. Nós estamos na cidade do Rio de Janeiro há 4 anos, vamos completar, na verdade, 5 anos esse ano de 2026. E Deus tem sido gracioso e tem se movido no nosso meio, pessoas imperfeitas falando e promovendo um Deus perfeito. E eu quero falar sobre a perfeição desse Deus, o amor dele, que encobre multidão de erros. Talvez você esteja numa fase um pouco difícil, desafiadora na sua vida, no seu casamento, nas suas relações, no seu interior. Eu quero dizer que nós temos um bom pastor, nós temos um bom Deus. Jesus, ele faz essa apresentação. O Evangelho de João, capítulo 10, e eu vou ler nessa versão
de NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, o Evangelho de João, capítulo 10, Jesus está falando sobre uma afronta a um público que afronta o seu verdadeiro pastoreio. Jesus se apresenta como a porta. Sem essa porta nós não podemos entrar. Ele é a porta para que a gente possa entrar e ter acesso a Deus. E depois Jesus ele vai se chamar de bom pastor. Mas olha só, no versículo 10, ele vai falar desse primeiro público que eu quero fazer um destaque. Olha, o ladrão só vem para roubar, para matar e para destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e a vida completa. Logo depois, no versículo 11, ele vai se apresentar como o bom pastor. Mas antes de eu ler o versículo 11, eu quero dizer para vocês que o contexto, Jesus estava falando de hereges, homens ou até mesmo que se diziam o Messias, que se chamavam de bons pastores, mas que não representavam o Pai, não representavam Deus. E, na verdade, eram homens maus, homens que não tinham a autoridade que só Jesus tinha. Então, esse público aqui é um público que estava corrompendo, ou melhor dizendo, tentando corromper a essência do pastoreio, tentando corromper essa relação com Deus. Esses homens eram comuns, eram homens hereges, homens que tinham autoridade, mas fluíam mais no autoritarismo de imposição do que a autoridade divina. Aí Jesus, no versículo 11, então, se denomina como o bom pastor. Vamos à leitura da Bíblia. Olha, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor e as ovelhas não são dele. Agora eu queria que você pausasse aqui e visse comigo. Aqui tem um segundo público. O primeiro eram os ladrões. A gente usa muito esse contexto, né? O ladrão, o diabo vem para roubar, matar e destruir. Mas na Bíblia a gente entende que Jesus não estava falando do diabo. O ladrão aqui eram esses homens hereges, esses homens que corrompiam pessoas, se denominavam bons pastores, mas não eram pastores, eram ladrões. Agora apareceu um segundo público. Jesus vai chamar de um empregado que trabalha somente por dinheiro. Ou seja, outras versões vão dizer mercenários. E como o nome já próprio diz, são pessoas que só têm o interesse nelas mesmas. Elas possuem um título de pastor, de sacerdote ou de autoridade, mas na verdade elas só estão interessadas em lucrar em cima das ovelhas. Esse é o segundo título que ele dá. E logo depois ele vai falar do lobo. Vamos lá? Acompanha a leitura? Quando os mercenários trabalham somente por dinheiro, que não são pastores e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Vamos pausar aqui para ir para o versículo 15. Então, aqui nós percebemos uma terceira figura que Jesus usa. O lobo, sim, representa o mal, representa o diabo, representa o pecado, tudo que realmente venha tentar tragar as ovelhas que somos nós. Então, nós não podemos estar ouvindo a voz de ladrões, nem de mercenários, ou seja, heréticos, nem de pastores que na verdade não são pastores, mas que estão interessados no lucro ou até na sua própria sucesso, na sua própria riqueza. Nós temos uma mensagem de esperança. Porque em Cristo, que é a porta, nós podemos entrar num lugar que vamos ouvir a voz do nosso bom pastor, Jesus. Jesus é um bom pastor. Então você que está se sentindo abandonado, ou você está se sentindo sozinho, nós podemos afirmar que existe um bom pastor. E olha só o que Jesus vai continuar dizendo. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. E assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E eu estou pronto para morrer por elas. Eu tenho outras ovelhas que não estão nesse curral. E eu preciso trazer essas ovelhas também. E elas ouvirão a minha voz. Então, elas se tornarão um só rebanho com um só pastor.
Versículo 17 vai dizer: o Pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade e tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso que o meu Pai me mandou fazer. Gente, isso aqui é maravilhoso, é poderoso saber que, claro, nós acreditamos no ofício pastoral. Eu sou um pastor e tento aprender ou tento ensinar vocês, a igreja, que há réis e a igreja está fundamentada e ouvindo a voz do bom pastor, que é Jesus. Nós até temos um ofício de pastoreio, de aconselhar, de exortar, de ajudar os irmãos, mas ajudar os irmãos a ouvir a voz do bom pastor, de Jesus. Isso é muito maravilhoso, porque isso vai dizer que o bom pastor conhece as suas ovelhas. E o fruto de sermos ovelhas desse bom pastor é que também conhecemos a voz de Deus. É muito interessante, talvez essa seja a primeira dinâmica que eu quero fazer com você aqui. Você conhece a voz de Deus? Você realmente está ouvindo a voz de Deus? Você está ajustando ou sintonizando, equalizando os volumes de outras vozes que estão tentando te pastorear? Por quê? Porque Jesus deixou bem claro aqui que as ovelhas vão também ouvir vozes estranhas, ou vozes de estranhos. E se é ovelha de Deus, ou seja, se são filhos de Deus, eles vão rejeitar essas vozes. Será que você está num momento da sua vida que você conseguiria discernir, será que isso é a voz do meu bom pastor ou é a voz de um ladrão tentando me manipular? Ou será que é a voz de um mercenário tentando me usar? Você conseguiria discernir? Será que você consegue entender que os filhos de Deus seguem a voz do bom pastor? Os filhos de Deus também rejeitam a voz que não vem de Deus. Romanos vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, é importantíssimo que nesse momento aqui a gente pare para refletir com essas perguntas. Será que nós estamos ouvindo a voz de Deus, do nosso bom pastor, mas também estamos dando ouvidos a outras vozes estranhas? Será que nós estamos rejeitando outras vozes? Será que estamos consolidando fé em nosso coração por vozes que não deveríamos dar ouvidos? E aí, quem você está ouvindo? Por quem você está sendo direcionado? O nosso foco número 1 a cada dia deve ser identificar a voz que está falando na nossa mente, no nosso coração. E é muito importante entender que se a gente desacostumar a ouvir a voz do nosso bom pastor, nós vamos desensibilizar para essa voz e acabar sendo atraído por vozes de estranhos ou até de mercenários ou ladrões. E assim ficamos vulneráveis para o mal, para o maligno, para o diabo. Então é muito interessante que nessa história de Jesus a gente pode identificar o problema. O problema inicial não é o diabo. O problema inicial é a gente deixando de ouvir a voz do bom pastor e dando ouvidos à voz de pastores que se chamam de bons pastores, mas que são mercenários ou ladrões. E aí sim nós ficamos vulnerabilizados ao ataque do diabo. Então é importante que a gente possa ajustar esse volume. E aqui eu quero sintetizar mais um ponto que essa passagem nos ensina. Isso aqui marcou muito meu coração. Olha só que interessante. Ele vai dizer o seguinte: eu tenho outras ovelhas. Primeiro ele vai dizer o seguinte: olha, a minha ovelha é minha ovelha porque ela reconhece o som da minha voz. Então essa foi a minha primeira pergunta. Que voz você está ouvindo? A que voz você está dando os seus ouvidos? Porque isso vai legitimar se você realmente é filho de Deus ou uma ovelha de um bom pastor. E a segunda dinâmica que eu queria fazer a gente pensar é o seguinte: olha, Jesus falou o seguinte, versículo 16: eu tenho outras ovelhas que não estão nesse curral e eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz, então elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. Isso aqui demonstra de forma tangível o coração de um bom pastor. Jesus, ele se alegra com as suas ovelhas, né? Isso é uma figura ilustrativa para entender que ovelha precisa de ser direcionada. Nós não somos livres para fazer o que nós queremos, mas como Jesus ouvia a voz do Pai, nós, como filhos e ovelhas, nós queremos ouvir a voz do nosso pastor, do nosso bom pastor, para que sejamos protegidos,
protegidos do lobo, né? Que essa é uma figura que também representa o mal. E eu acho interessante que aqui, no término da história, Jesus vai falar o seguinte: eu tenho uma missão. Eu ainda quero resgatar as ovelhas que estão lá de fora. Eu não me contento com as ovelhas que estão aqui. E eu acho que pra gente, como família Race, você que já é cristão, eu tenho duas falas. Primeiro, se você está se sentindo longe de Deus, um vazio dentro de você, talvez é porque o seu ouvido do seu coração, a sua mente, está sendo solidificada por uma voz estranha. Talvez seja a voz do seu próprio pecado, daquilo que é a sua própria liberdade, daquilo que o mundo, ou as pessoas, ou um youtuber, ele vai dizer que você tem que fazer. Eu não sei que voz você está dando ouvido, porque a voz que você está dando ouvido vai equalizar a sintonia do seu coração com o Criador ou desensibilizar a sua conexão com o Criador. Talvez você precisa hoje tomar uma decisão e dizer: olha, eu quero ser ovelha de um bom pastor, eu quero ser guiado por ele, eu quero conhecer a voz dele, eu quero aprender a andar de acordo com o que ele diz que é bom para mim, e eu quero que ele me conheça como sua ovelha. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. E isso aqui, o que eu estou fazendo é justamente, eu sou ovelha desse bom pastor que precisa cada vez mais me aperfeiçoar, me santificar, e eu estou tentando cooperar. Eu estou tentando cooperar com esse término que está no versículo 16, que Jesus falou: tem ovelhas lá fora que precisam estar aqui dentro, para que nós sejamos um só corpo, uma só família. Então, você que já é ovelha, você que já ouve a voz de Deus e não deixa o evangelho que te impactou impactar quem está ao seu redor, talvez é porque você não está ouvindo o clamor do bom pastor. O bom pastor, ele clama por aqueles que estão lá fora. Então, é o nosso papel, sim, como igreja, orar, testemunhar quem Cristo é e responder essa urgência que Deus tem. Jesus mostra isso no verso 16. Eu estou feliz com as minhas ovelhas que estão aqui, mas eu quero resgatar as que estão lá fora, vulneráveis, estão sozinhas, isoladas. Então, eu falo para dois públicos. O primeiro eu já falei. Você precisa entregar a sua vida a Jesus e fazer parte dessa família e chamar Jesus do seu bom pastor e você conhecer a voz dele. Mas você que já é ovelha, você que já ouve a voz do Pai, você que já entendeu quem Deus é, se você está escutando a sua voz, junte-se a nós e proclame, explane as boas novas, o evangelho. Vamos cooperar como uma só família a fazer com que outras pessoas se tornem ovelhas desse bom pastor. Porque isso é dar continuidade e responder aquilo que é urgente no coração de Deus, que é expresso plenamente aqui nessa história que o próprio Jesus contou. Eu espero que isso provoque, desafie você. Se você é crente, se você vai para uma igreja, se você está na Race, junte-se a nós nessa missão de ajudar outras pessoas a se tornarem ovelhas de um só bom pastor. Porque assim nós estaremos sendo protegidos. E se você não está na igreja, se você desconfia de tudo, talvez você foi pastoreado por um ladrão, por um mercenário, ou você não crê em Deus, eu quero fazer esse convite para você e te desafiar a fazer uma oração comigo aqui. Mas antes dessa oração, eu quero dizer o seguinte, que seja uma oração sincera. Eu quero dizer o seguinte: cuidado para que as lentes do teu passado, dos traumas, das decepções venham desensibilizar você de ouvir a voz de Deus e até mesmo de definir. Sabe, por mais que tenham maus pastores, existe o bom pastor. Sempre existiu e sempre vai existir. Então que o seu coração possa se inclinar para isso. Se você precisa de alguma ajuda, manda uma mensagem pra gente. A gente está aqui no YouTube, está no Instagram. Deixa a gente saber quem você é, como é que a gente pode ajudar. Se você tem um pedido de oração para sua família, tem alguma coisa que você tá te incomodando, a gente quer orar por você. A gente faz parte, a gente pode não estar no mesmo curral, mas nós seguimos o mesmo pastor, independente da nação, da cidade que você mora. Deixa eu orar com você e que o Espírito Santo possa conduzir o seu coração e convencer você, porque só Ele pode convencer. Vamos orar juntos? Eu queria te convidar aí, onde você estiver, na sua casa, no seu carro, com a sua família, viajando, todo mundo, curve a sua cabeça. Vamos ter esse tempo aqui solene de realmente pedir a Deus a ação do Espírito Santo,
Por mais que seja um tempo tão informal e simples, nós cremos no poder do Espírito Santo. Vamos fazer isso juntos? Vamos lá. Deus, louvado seja o teu nome. Nesse momento, nós oramos a ti, para que o Senhor se revele como um bom pastor. O Senhor já se revelou como um bom pastor que ama as suas ovelhas, que tem uma emergência no seu coração de se doar pelas suas ovelhas. E o Senhor provou isso através do envio, do nascimento de Jesus, da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus. Deixando também o seu Espírito Santo. E é assim, nós oramos para que o seu Espírito Santo esteja tocando naqueles que já são ovelhas, para que possamos ouvir mais a sua voz e responder os seus comandos, aquilo que realmente importa para o teu coração. Que possamos ajudar outros a se tornarem ovelhas de um bom pastor. Jesus, tu és o nosso bom pastor. Ajuda, sensibiliza o nosso coração, sensibiliza a nossa audição, tira toda cera, tira toda a escama dos nossos olhos e cera dos nossos ouvidos, para que a gente possa realmente entender quem o Senhor é e que a gente possa receber o seu amor, o seu perdão, a sua graça, a sua misericórdia. O Senhor é um Deus bom e o Senhor é um Deus que atua com poder. Então eu oro para que o Senhor venha com poder e revelação e persuasão para cada coração em nome de Jesus. Nós oramos também por aqueles que estão se sentindo perdidos, ouvindo várias vozes, que eles também possam ser tocados. Nós oramos para que eles possam reconhecer que Jesus, tu és o bom pastor, o único caminho, verdade e vida, para que possamos chamar Deus de Pai. Nós oramos com fé em nome de Jesus e você pode dizer amém. Olha só, foi muito bom estarmos juntos aqui. Eu espero que você receba essa palavra. Compartilha essa mensagem com outras pessoas. Você que é da família Race, a gente vai se ver domingo que vem. Domingo que vem a gente está de volta, 10h30 no campus Freguesia e 18h30 no campus de Botafogo. Nós temos muitas novidades para contar para você domingo que vem. Espero ver você pessoalmente. Você que está fora, a gente se vê online às 18h30 no nosso campus online. E eu quero te pedir, convide pessoas. Convide, vamos abraçar essa missão que importa, não para mim como pastor da Race, mas importa para o bom pastor da Igreja de Cristo ao redor do mundo. Importa para ele que a gente se sensibilize à voz dele e à missão dele de convidar pessoas para se tornarem ovelhas do único e bom pastor. Deus te abençoe. Valeu. Nós temos tanta fome, nós temos tanta sede de ti, não conseguimos conter, lançamos nossas coroas diante do teu trono, ó Rei. Não conseguimos reter, e junto com os anjos cantamos em uma só voz: Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos, Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos.
conseguimos conter. Lançamos nossas coroas diante do teu trono, ó Rei. Não conseguimos reter. E junto com os anjos cantamos em uma só voz: Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos. Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos. Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos. Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos. Ninguém mais belo como tu, e não há ninguém mais belo como tu, e não há ninguém mais belo como Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos. Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos. Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos. Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos.
Estamos muito felizes de ter tido você com a gente em nosso culto online. Antes de encerrarmos, caso você ainda não tenha tomado essa decisão, mas deseja seguir a sua vida com Jesus, queria te convidar a orar comigo. Querido Deus, sei que pequei e tenho pecado contra Ti. Minha vida está muito distante do que o Senhor deseja e por isso peço o seu perdão. Acredito que morreu a minha morte para que eu pudesse viver a sua vida. Que a partir de hoje, Tu sejas meu Senhor e Salvador. Amém. Se você tomou essa decisão e fez essa oração, queremos te ajudar nos próximos passos. Na descrição desse vídeo, você vai encontrar um link ao lado da mensagem Eu Fui Encontrado por Jesus. Entendemos que esse é apenas o primeiro passo. Se você crê em Jesus, é muito importante que faça parte de uma comunidade de fé. Se você entende que a Res é esse lugar, também na descrição você vai encontrar um link com as nossas aulas da trilha de crescimento, onde contamos nossa história, aquilo que cremos e te ajudamos a exercer tudo o que o Senhor te confiou. Todos os nossos links das redes sociais também estão na descrição. Até semana que vem, presencial ou online. Que Deus te abençoe!